Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja muito bem-vindo ao nosso pré-jogo. Juazeirense e Santos se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h15, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, lá na Vila Belmiro, vencemos por 4-0, ou seja, dá vantagem do Santos de perder até por 3 gols, que tá tudo certo, avançamos para as quartas de final da competição. Vale ressaltar que o próximo adversário do Santos, né, ou quem sabe da Juazeirense, a gente espera que não, vai ser definido por sorteio, tá? Não tem nada de chaveamento, é questão de sorteio. Vamos comentar aqui sobre a escalação do Santos, que é um time que vai bastante modificado. Vamos falar sobre os relacionados também, alguns desfalques de última hora. Então fica até o final, porque eu também quero a participação de vocês em relação a essas possibilidades do time de Fernando Diniz para quinta-feira. Mas antes disso, quero te dar uma dica muito bacana, que é para você baixar o aplicativo da OneFootball. Você também que gosta de futebol alemão, vai começar a Bundesliga, então você pode assistir ao vivo e 100% gratuito. Ou você coloca aqui o seu celular no QR Code, ou tem o link aqui na descrição para você baixar. São parceiros do canal. E lá na OneFootball também tem tudo sobre Santos, escalação, tempo real, tem notícias, tem as estatísticas que a gente sempre traz aqui, né, no pós-jogo do Santos. Então, vai lá, depois você vai me agradecer por ter baixado o aplicativo da OneFootball. Bom, vamos começar então falando dos relacionados do time do Santos. Vale ressaltar que o Santos divulgou esses relacionados desde aquela partida contra a Chapecoense, porque o Santos não voltou para o CT e Repelé, né? Ficou em Chapecó, treinou em Chapecó e depois viajou para essa partida da Copa do Brasil. Bom, os relacionados, temos algumas mudanças, porque algumas lesões, infelizmente, aconteceram e esses jogadores, inclusive, já voltaram até mesmo para São Paulo para fazer cirurgias. Mas vamos lá. Goleiros, João Paulo e Diógenes, né? O John, infelizmente, teve uma lesão durante o treino, né? Problema ali no menisco, também foi operado em São Paulo. Previsão também de que fique um tempo considerável fora do time do Santos. Aí, laterais, Madison, Pará, Felipe Jonathan. O Moraes chegou a viajar, né? Mas ele não pode ser utilizado na Copa do Brasil. Zagueiros, o Luiz Felipe, que sentiu um incômodozinho, né? Não vai ficar à disposição para o jogo contra a Juazeirense, mas ele viajou com o elenco. Kaique, Wagner Leonardo e Robson. Volantes, Vinícius Balieiro, Zanocelo, o Kevin também teve uma lesão de ligamento, então, inclusive, foi operado hoje, né? Melhoras ao Kevin, também ao John. E o Ivonei. E o Camacho, que, né, atuou contra a Chapecoense, não pode atuar para essa partida, porque já atuou pelo Corinthians. E aí, meio-campistas, temos Carlos Sanches, Jean Mota e Gabriel Pirani. Atacantes, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Marcos Guilherme, Bruno Marques, Raniel, Ângelo e Renier. Ou seja, o Santos desfalcado, tanto por jogadores que não podem atuar na Copa do Brasil, como jogadores que, infelizmente, né, acabaram se machucando e vão ficar fora para essa partida. Ou seja, o planejamento inicial do Santos era poupar o máximo de jogadores, principalmente por conta, né, dessa maratona de jogos que nós vamos ter. Tem o clássico contra o Corinthians no domingo, depois tem o jogo das quartas contra o Libertad na Vila Belmiro também, tem Fortaleza, tem Inter e tem Flamengo, tudo isso em agosto. Então, é o momento de poupar, visto que vencemos por 4-0. E aí, a provável escalação do time do Santos: João Paulo, Pará, Kaique ou Vinícius Balieiro como zagueiro, Wagner Palha, Felipe Jonathan, Ivonei ou Jean Mota, Vinícius Anocelo, Gabriel Pirani, Ângelo, Marcos Leonardo e Bruno Marques. Ou, no lugar do Bruno Marques, o Lucas Braga. Vou dar minha opinião de como eu, Nájila, escalaria esse time do Santos. João Paulo, ok, né? O João, infelizmente, acabou se machucando. Pará, eu acho até ok para essa partida colocar o jogador, até mesmo para ver se o banco fez alguma coisa de positiva, né, no jogador, se ele melhorou, enfim. Coloco o Pará para esse jogo, acho que tá ok. Kaique, eu iria com o Kaique para formar a dupla de zaga com Palha, até mesmo visando uma sequência maior dessa dupla. Zagueiro é importante ter entrosamento. Eles já foram bem
na segunda etapa contra a Chapecoense, então eu manteria no meu time titular para essa partida contra Juazeirense. Felipe Jonathan, né, não tem outra alternativa, porque o Moraes não pode jogar a Copa do Brasil. Colocaria o Ivonei, não gosto do Giamota como primeiro volante. Manteria o Zanocelo, manteria o Pirani, Ângelo, Marcos Leonardo, que precisa de sequência, e Lucas Braga. Ou, né, um Renier, né, um jogador de mais mobilidade. Não me agrada essa possibilidade de ter Marcos Leonardo e Bruno Marques juntos. E só o Ângelo, né, sendo aquele cara que de fato é um ponta. Então, não gosto, tá? E também com essa questão do Bruno Marques, já me remete a pensar de que pode ser que o Santos jogue naquela forma de vários cruzamentos. E isso não me agrada. Se a gente for voltar para pensar, né, no primeiro jogo lá na Vila Belmiro, eu até disse aqui no pós-jogo, a sensação que eu tinha é que o Santos ou iria empatar por 0-0 ou ia fazer um gol ali, 1-0 e pronto, né? Teria o jogo da volta para confirmar essa vaga. Mas, no primeiro tempo, e antes do Santos, né, conseguir fazer o primeiro gol, o Santos fez vários cruzamentos. Vários cruzamentos. Chutou pouco ao gol, né, com bola no chão ali. E quando fez isso, conseguiu fazer os gols. O Bruno Marques entra no time exatamente quando o time para de fazer os cruzamentos, né? E é um jogador que o ponto forte dele é esse, ele precisa receber cruzamentos com qualidade, que é uma coisa também que não está acontecendo no time do Santos, para que ele possa fazer o gol. O Bruno Marques não tem essa mobilidade, né, essa característica de sair jogando com a bola no pé, de começar, tentar criar alguma jogada, enfim. Fora da área, ele tem algumas dificuldades. Então, por isso que ou colocaria o Lucas Braga, que não vem sendo titular nos últimos jogos, ou colocaria o Renier ou outro jogador, né, com mais mobilidade. Né, com mais mobilidade. O Marcos Guilherme dificilmente, porque saiu bem cansado contra a Chapecoense, mas eu colocaria um jogador, até mesmo para fazer companhia para o Ângelo ali nas pontas. Então, essa é a minha opinião. Em relação aos desfalques, né, só para a gente falar aqui, o Danilo Boza também, né, não pode jogar na Copa do Brasil e também estava com um probleminha que teve durante o treino. O Marinho também nem viajou, nem para o jogo contra a Chapecoense e também nem para pegar agora na Copa do Brasil, porque ele estava suspenso contra a Chapecoense e também, né, sentiu um desconforto e está tratando lá em Santos para ficar 100% para o jogo contra o Corinthians. Então é isso, né? E aí tem os outros jogadores que vocês já sabem, Jobson, Sandri, que estão se recuperando de lesão, e tem o Alisson, que está naqueles finais ali da negociação para jogar na Arábia Saudita. E o Caio Jorge, que inclusive já até se apresentou à Juventus. Então, essas são as possibilidades do Santos para esse jogo contra a Juazeirense. Avalio que é um jogo interessante para a gente observar os jogadores que podem ter mais sequências, né? Por exemplo, o Vinícius Anocelo é um jogador que eu acho que eu gostaria de observá-lo mais em campo. Né? Ele vem jogando 15, 20 minutos, né? Ali os minutos finais das partidas. Gostaria de vê-lo, né, desde o começo até, quem sabe, se ele aguentar fisicamente até o final. O Ivonei também é importante voltar a ter oportunidades. O Pirani voltar a sentir confiança. Nos últimos jogos o Pirani não foi tão bem. Então, quem sabe, se ele faz um gol, dá uma assistência nesse jogo, né, recupera a confiança. E o Marcos Leonardo, como eu falei, é importante para ele ter essa sequência. Né? Ele não estava jogando, então não tem por que poupá-lo. Colocaria o Marcos Leonardo, né, já para embalar para o clássico contra o Corinthians. Mas, enfim, espero que o Santos jogue de uma maneira mais ali pé no chão do que tentando cruzamentos, chutar ao gol. Coisas que parece que você me escuta, fala, pô, Nájila, isso é óbvio. Parece óbvio, mas nos últimos jogos faltou isso. Chutar ao gol, né? Observar o companheiro que está melhor posicionado para você dar a opção do passe. Então, coisas simples que a gente espera, né, que jogadores profissionais façam. E outra coisa, como que será a postura da equipe da Juazeirense? Será que estão conformados que provavelmente o Santos vai avançar? Pode ser. Ou estão conformados, mas querem uma vitória diante do Santos, porque vão jogar em casa. Né? E seria algo histórico para eles também conseguir vencer o Santos, independente de classificação ou não. Então, será que, se eles se aventurarem mais para o ataque, vão dar espaço para o Santos? E como que a gente vai aproveitar isso? No contra-ataque, eu tenho até uma teoria que o
Santos se comporta muito melhor no contra-ataque do que nesse toque de bola do Diniz. Então vamos observar como será esse jogo e também as opções para o segundo tempo, né? Quais são os jogadores que o Fernando Diniz vai alterar para o segundo tempo. Então estou curiosa para essa partida de quinta-feira. Não se esqueça, terminou o jogo, corre para cá porque a gente tem a nossa live para a gente discutir e principalmente projetar o clássico contra o Corinthians, né? Hoje eu abri uma live aqui para falar de assuntos, né, do Santos e a galera só querendo saber de Corinthians. Então a gente aproveita, fala do jogo da Juazeirense e também já começa a pensar no clássico. Mas é isso. Deixa o seu like aqui antes de sair do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. E me conta aqui nos comentários qual seria a sua escalação ideal para essa partida contra a Juazeirense. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.